Você já sentiu vontade de fugir do que viveu? De fingir que certas memórias não existem, como se ignorá-las fosse suficiente para que desaparecessem? Se você já sentiu isso, esse vídeo é para você. Porque hoje a gente não vai falar só de uma personagem animada. A gente vai falar sobre dor, sobre abandono, sobre perda e sobre aquilo que a gente enterra tão fundo dentro de si que passa a fingir que não dói mais. Marceline, de Hora de Aventura, não é apenas uma vampira roqueira. Ela é o retrato cru de alguém que sobreviveu ao fim do mundo e nunca conseguiu voltar inteira depois disso. E talvez sem perceber, você também esteja vivendo assim, seguindo em frente, rindo, vivendo, mas com partes suas presas em um passado que você evita encarar. Marceline foge do passado não porque é fraca, mas porque lembrar dói. Porque lembrar significa reviver perdas que nunca foram resolvidas. E o que esse desenho faz de forma silenciosa é mostrar algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Não é o trauma que nos destrói, é a fuga constante dele. Marceline vive séculos, mas emocionalmente permanece presa a momentos que nunca cicatrizaram. Ela transforma a dor em música, ironia em escudo, desapego em identidade. Quantas vezes você já fez isso também? Fingiu que não se importa, que superou, que seguiu em frente, quando na verdade só aprendeu a evitar certos pensamentos. Esse vídeo existe para te mostrar que não é fraqueza sentir, é humano. E talvez você esteja aqui porque algo dentro de você reconheceu essa dor. Marceline perdeu a mãe ainda criança, em um mundo que literalmente estava acabando. Não houve despedida, não houve tempo para entender, não houve escolha. O trauma nasce exatamente aí, quando algo nos é arrancado antes que a gente esteja pronto. Psicologicamente, isso cria uma ferida que o tempo não fecha sozinho. O cérebro aprende que lembrar machuca, então passa a evitar. Marceline cresce assim. Ela ri, provoca, canta, parece livre, mas evita qualquer conversa que toque no passado. Ela foge não porque esqueceu, mas porque lembra demais. E isso é extremamente humano. A fuga do passado não é covardia, é um mecanismo de sobrevivência. Quando a dor é grande demais, a mente constrói atalhos para continuar funcionando. Só que o problema é que esses atalhos cobram um preço. Marceline se afasta das pessoas, evita vínculos profundos, sabota relações que poderiam curá-la, porque intimidade significa risco, significa a possibilidade de perder de novo. E o trauma ensina uma lição cruel. Se eu não me apegar, não vou sofrer. Quantas vezes você já pensou isso sem perceber? Quantas vezes você se afastou antes de ser abandonado? Marceline mostra que o trauma não vive no passado. Ele se manifesta no presente, nas escolhas, nos silêncios, nas defesas emocionais. Fugir do passado parece proteção, mas aos poucos vira prisão. O relacionamento de Marceline com o Rei Gelado é um dos exemplos mais dolorosos disso. Simon foi sua figura de cuidado depois da perda da mãe. Ele tentou protegê-la, mesmo enquanto perdia a própria sanidade. Para Marceline, amar Simon significa carregar culpa, medo e impotência, porque ela sobreviveu e ele não, ou pelo menos não da mesma forma. O trauma aqui não é só a perda, é a sensação de não ter conseguido salvar quem você ama. Isso cria uma ferida profunda chamada culpa traumática. E sabe o que a culpa faz? Ela convence você de que não merece afeto. Marceline se distancia, se irrita, finge indiferença, mas cada reencontro com Simon escancara tudo aquilo que ela tentou enterrar, e é por isso que dói assistir, porque a gente reconhece esse padrão. A gente também evita pessoas, lugares e lembranças que nos lembram de quem fomos quando algo quebrou dentro da gente. Marceline não foge porque não se importa, ela foge porque se importa demais. E admitir isso exigiria encarar uma dor que ela passou séculos evitando. O desenho não explica isso em palavras, mas mostra em gestos, músicas, silêncios. E talvez seja por isso que dói tanto. Quando Marceline canta, ela não está apenas fazendo música, ela está externalizando o que não consegue dizer. A arte, nesse contexto, vira uma válvula de escape. Muitos traumas se manifestam assim, em criações, em humor ácido, em ironia, em personagens que a gente constrói para o mundo ver. Marceline constrói a imagem da vampira durona, independente, desapegada. Mas isso é uma armadura, porque por trás dela existe uma criança que perdeu tudo cedo demais. Fugir do passado significa nunca permitir que essa criança seja ouvida. E isso gera um vazio silencioso. O problema é que o trauma não aceita ser ignorado. Ele se infiltra. Ele aparece nos relacionamentos fracassados, na dificuldade de confiar, no medo de ser vulnerável. Marceline vive isso com a princesa Jujuba. Elas se amam, mas se machucam, porque amar exige presença emocional.
e presença exige encarar o que dói. Fugir do passado cria relações rasas ou instáveis, porque partes importantes de você nunca estão realmente ali. Quantas vezes você já sentiu que ninguém te conhece por completo? Talvez porque você mesmo evita se conhecer. Existe uma cena específica em Hora de Aventura em que Marceline confronta memórias que tentou esquecer, e é desconfortável, porque o desenho não romantiza a dor. Ele mostra que encarar o passado machuca, mas também mostra algo essencial. Só quando Marceline para de fugir é que ela começa a se integrar de verdade. O trauma fragmenta. Ele cria versões de nós mesmos presas no tempo. Fugir mantém essas partes congeladas. Encarar permite que elas se movam. Psicologicamente, isso se chama integração emocional. Não é esquecer o que aconteceu, é permitir que isso faça parte da sua história sem controlar suas escolhas. Marceline começa a mudar quando aceita lembrar, quando aceita sentir, quando aceita que a dor existiu, mas não define tudo o que ela é. Isso não acontece de uma vez, é um processo, e é isso que torna a personagem tão real. Cura não é linear. Às vezes você acha que superou e algo te puxa de volta. Fugir parece mais fácil, mas o custo é alto, você vive pela metade. Talvez o ponto mais forte da jornada de Marceline seja perceber que fugir do passado não impede a dor, apenas adia o encontro com ela. E quanto mais tempo você foge, mais assustador esse encontro parece. O trauma cresce no escuro, ele se alimenta do silêncio. Marceline passa séculos evitando certas memórias e quando elas emergem, vêm com força. Isso acontece com pessoas reais o tempo todo. Emoções reprimidas não desaparecem. Elas se acumulam, explodem em ansiedade, raiva, apatia, vazio. Fugir do passado não te protege, te desconecta. Marceline mostra que encarar não significa se afogar na dor, mas aprender a nadar nela. Sentir não é o fim, é o começo de algo novo. E talvez você esteja aqui porque alguma parte sua está cansada de fugir. Existe uma frase implícita em toda a história de Marceline. Sobreviver não é o mesmo que viver. Ela sobreviveu ao apocalipse, às perdas, ao abandono. Mas viver exigiu algo muito mais difícil: vulnerabilidade. O trauma ensina que sentir é perigoso. A cura ensina que não sentir é mortal. Marceline só começa a viver de verdade quando aceita conexões reais, quando permite que outras pessoas vejam suas rachaduras. E isso assusta, porque se alguém vê suas feridas, pode machucar de novo. Mas também pode cuidar. Fugir do passado é tentar controlar a dor. Encará-lo é aceitar que você não controla tudo, mas pode escolher como continuar. Marceline escolhe, aos poucos, ficar, e isso muda tudo. Se você chegou até aqui, talvez esse vídeo tenha tocado em algo que você evita pensar. E tudo bem, não existe prazo para encarar o passado, mas existe um custo em fugir dele para sempre. Marceline não é forte por não sentir. Ela é forte porque, mesmo com medo, começa a sentir. E talvez você também possa. Não hoje, não agora, mas um dia. E quando esse dia chegar, você não vai estar fraco, vai estar inteiro. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se viu na história da Marceline, deixa um comentário. Eu leio todos. Diz o que esse tema despertou em você. Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre animações, filosofia, psicologia e tudo aquilo que os desenhos dizem sem falar diretamente. Deixa o like, isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E ativa o sino, para não perder os próximos vídeos. Às vezes, um vídeo aparece no momento certo, e talvez esse tenha aparecido por um motivo.